Bom dia, hoje nós estamos aqui com os participantes do programa e a gente veio ao restaurante Aquilo para a gente poder ver o que eles conseguiram colocar na prática do que a gente falou no consultório, né, das instruções sobre como montar um prato, quantidade, qualidade principalmente. O restaurante Aquilo, eu acho que é a nossa maior prova de fogo, porque a gente tem muitas opções. A gente acaba tendo do mais saudável ao mais gorduroso. E vocês podem reparar que o restaurante Aquilo sempre começam com as saladas, mas no final sempre tem aquela coisa mais gostosa, que eles sabem que você vai querer pegar. Então assim, mantenha-se firme. Primeira dica, antes de montar o prato, olhe tudo o que o restaurante oferece. Depois disso você já vai montando na sua cabeça como vai ser o seu prato. O ideal é que de um prato, metade seja legumes e verduras e a outra metade a gente consiga dividir em 3 partes para colocar o arroz, feijão e a proteína. Né, de preferência uma proteína mais magra. Bom dia, galera. Bom, hoje nós convidamos todos os participantes do programa para estar conversando um pouquinho. Na verdade, ver o quanto que eles conseguiram levar das minhas instruções, o que seria uma alimentação ideal para o dia a dia, né? Então vocês ficaram livres para montar o prato de vocês e agora a gente vai falar, vou analisar dentro de tudo que a gente falou no consultório, de uma alimentação saudável, o que seria ideal, não só com foco no emagrecimento, mas principalmente bem-estar. E agora a gente vai falar, vou analisar dentro de tudo que a gente falou no consultório, de uma alimentação saudável, o que seria ideal, não só com foco no emagrecimento, mas principalmente bem-estar. Então vou começar pelo Arnaldo. Pode ser, Arnaldo? Bom, o prato do Arnaldo achei bem interessante a combinação, porque a gente falou sempre de ter alguma leguminosa. Então eu tenho o feijão no prato, né? Tenho um arroz integral, tenho uma carne magra, então uma saladinha, e uma das coisas que eu sempre instruo é a gente ter legumes e verduras variados, de cores diferentes, para eu poder ter sempre uma fonte maior de vitaminas e minerais, antioxidantes, né? Para a gente conseguir ter um emagrecimento saudável. O carboidrato, muita gente acha que eu preciso cortar para emagrecer, muito pelo contrário. Ele tem que estar presente para eu não consumir minha massa magra como fonte de energia. Então, para mim, o prato do Arnaldo está muito bom. A única coisa que eu colocaria, talvez um brócolis, uma folha verde escuro, que faltou, para mim seria apenas o estoque. Passando para o prato da Tamires. Ela já tem a leguminosa na forma da soja, do feijão branco, junto com o bacalhau, né? Ela colocou o brócolis, a saladinha e um franguinho frito, a milanesa. A única coisa que pecou aí pra mim é esse franguinho à milanesa. O frango à milanesa, por ele estar empanado e ser frito, ele aumenta a quantidade de caloria de um prato em 180. Então, se eu tenho um prato de 500 calorias, ele passa para 680. E o pior disso é que é gordura. São 20 gramas de gordura que a gente adiciona a um prato, se eu tenho um filé de frango à milanesa de 100 gramas. Então, eu acho que a gente poderia ter pensado em outra proteína. Cadê o carboidrato? O abacaxi? Cadê o meu arrozinho, a minha batata? Né? Porque, no caso, esse feijão, na forma de salada, ele ficaria como substituto do feijão mesmo, e não do arroz. Então, para mim, faltaria um pouquinho de carboidrato no seu prato, tá? O prato da Aline é salmão rico em ômega 3, eu acho que é uma opção bem interessante. A gente tem o arroz, tem o feijão, tem a saladinha, né? Achei bem interessante, bem equilibrado o prato da Aline também. De verde escuro, eu só tenho uma folhinha de alface que é mais ou menos, né? Gosto também, eu acabei não falando da Tamires, eu vi que as duas colocaram um limão. Eu acho excepcional o limão, tanto para temperar, por ser rico em vitamina C, aumenta a absorção do ferro, de alguns elementos, né? Tipo verde escuro, feijão, que são fontes de ferro também. E também o limão, ele ajuda a manter o pH do nosso corpo mais alcalino. Ao contrário, muita gente acha que deixaria mais ácido, né? Não é. Então vale muito a pena a gente estar sempre colocando limão, porque o nosso organismo precisa estar todo mais de um pH alcalino. Quando a gente come alimentos industrializados, a gente acaba mudando o pH do nosso organismo para ácido.
e aí a gente não tem algumas reações químicas favoráveis. Então por isso que é importante a gente estar colocando sempre o limão. Melão também é um alimento que ajuda a alcalinizar bem o pH do nosso organismo. Vamos para o prato do João. O prato do João eu consigo ver o arroz, o feijão que a gente falou, tem uma saladinha também. O que é isso com cenoura, João? Um franguinho salpicão com batata palha? Não? Mas aí também entrou o franguinho igual da Tamires, né? Então eu repito... O arroz dele é arroz integral, arroz integral. Gosto dessa combinação, só faltou o carboidrato no prato da Tamires. O do João, pra mim, a única coisa que excedeu foi a questão da carne. Eu trocaria essa carne, talvez, por uma grelhadinha. A gente viu que no prato da Aline entrou o salmão, o do Arnaldo entrou uma coxa, né, uma sobrecoxa desossada. Também, assim, a gente não precisa ficar só no frango grelhado. Eu poderia realmente estar utilizando essas carnes, ou então uma carne de vaca magra, né? Adoro peixe, acho que a gente pode colocar sempre, até porque é uma coisa que normalmente não entra no nosso cardápio. Rico em ômega 3, a gente sempre tem esse ômega 3 como antioxidante. Então todas aquelas funções das vitaminas e minerais, vale a pena. Então no todo, o prato de vocês está bem equilibrado, quantidade dentro do que a gente falou. Só alguns detalhes que eu acho que a gente precisa melhorar. Vamos ver como daqui a 4 semanas esses pratos vão estar montados. Bom, eu queria conversar com o Arnaldo para perguntar para ele como que está sendo o plano alimentar, todas as instruções, né, que a gente conversou que foram dadas, que a gente conversou no consultório, como estão sendo essas instruções no seu dia a dia? Você está conseguindo colocar? Tem alguma dificuldade? No início eu tive assim, mais trabalho para conseguir adequar, porque muita coisa eu não estava comendo. Então, por exemplo, eu não estava comendo, passei comer pão integral, fruta, eu comi pouca variedade de fruta. Agora tive que incluir mais. E assim, em casa é até mais fácil de seguir a dieta. Eu, por exemplo, trabalho fora e muitas das vezes eu almoço fora. Então, às vezes no restaurante tem algumas opções que eu gostaria. Hoje, por exemplo, o frango grelhado não tinha. Então, mas tinha esse refogado. Às vezes não tem o refogado. Eu fico na dúvida, às vezes, de escolher assim, uma carne vermelha, a quantidade. Às vezes, assim, comer na rua. Então, às vezes está fazendo outras atividades na rua e às vezes dá hora de fazer uma refeição e não ter trazido, não ter se precavido em relação a tudo ali e não encontrar, às vezes, opções. Muitas opções assim, de coisas saudáveis para comer. A gente compra muita coisa, lanche rápido, assim, e às vezes a minha dificuldade maior é essa, mas em geral. Com relação à carne vermelha, a gente poderia substituir sim, só que a preferência seria uma carne vermelha sempre mais magra. E com dúvida na quantidade, se for por peso, o ideal seria a gente manter na faixa de 100 gramas. Só que se eu tenho muita dificuldade em saber o que é 100 gramas, a gente pode pensar em realmente olhar a palma da mão. Só que a palma é realmente essa parte aqui, tá? Sem os dedos. E também dependendo da espessura, mas a espessura é mais ou menos essa. Então assim já te dá uma ideia de como seria, por exemplo, uma carne assada, ou então mesmo um bife grelhado. Se eu já tenho um bife bem fininho, aí eu já aumento a minha área, então eu já poderia estar pegando mais ou menos isso. Com relação aos lanches, hoje em dia a gente tem poucas ofertas realmente de um sanduíche natural, que não tenha maionese, que seja com pão integral. Então, no seu trabalho a gente tem algumas padarias, eu acho que perto. A gente poderia tentar adaptar
um lanche da tarde numa padaria dessa. Existe o pão integral na padaria que você poderia estar pedindo para utilizar um pão integral, tá passando um polenguinho light que eles servem também e 2 fatias de peito de peru. Pode estar acompanhando um café com adoçante ou então mesmo uma limonada, que aqui eu consigo ter a quantidade de carboidrato, de proteína e de gordura mais aproximada. Como o seu cardápio também tem uma fruta tarde, eu ainda poderia estar incluindo uma fruta, né? E com relação à disposição, porque o seu cardápio, né, como você falou, tinha menos carboidrato, eu precisei colocar para evitar a sua perda de massa magra, porque a atividade física está mais intensa. A disposição, como é que foi relativo? Melhorou bastante. Do treino, muito mais facilidade, não chego tão cansado no final do treino como chegava antes. Tenho dormido melhor, acordo mais disposição, realmente tem bastante diferença. E você vai ver que o seu emagrecimento vai continuar o mesmo, ou então vai ser mais acelerado, porque hoje você está dando combustível para o seu corpo queimar. E depois ele vai queimar gordura e não a massa magra. Então eu fico muito feliz dessas mudanças já estarem sendo visíveis e principalmente aumentar o seu desempenho. Porque você treinando melhor, você consegue gastar mais gordura. Você consegue chegar melhor até o final do treino. Tamires, e você? Como é que tá desde a mudança do plano alimentar? Você já vinha de uma dieta, né? Só pra gente recordar, uma dieta até bem restrita também. E como é que foi essa mudança? Dificuldades? No início foi bem difícil, até porque no final de semana eu comia a comida da minha mãe, normal, né? E ela exagera bastante nos doces, no salgado também. Então foi bem difícil, mas aí eu consegui passar por essa etapa e hoje está tranquilo. E o seu dia de semana, como é que foi essa mudança? Porque você estava acostumada a comer bem menos, né? Hoje eu tenho mais disposição no treino, entendeu? Só que andou uns dias pra trás me dando bastante fome depois do treino, mas eu mantinha a dieta e agora é tranquilo. Essa fome às vezes maior, até depois do treino, a gente pode estar vendo se o pré-treino ele precisa ser modificado. Então já é uma coisa que a gente já pode estar mudando no seu plano alimentar. Aí depois a gente analisa junto, porque eu posso estar fazendo a alteração da pré-treino te dar energia e não essa falta logo após, não aumentar tanto o apetite. Então são algumas modificações que a gente precisa fazer, mas são passíveis e são tranquilas. Aline, como é que foi pra você a mudança do plano alimentar, dificuldades? A maior dificuldade que eu tive foi o doce. Eu tive muita vontade de comer, muita, mas horrível. Mas foi tranquilo. Senti tanto que eu já não como muito comida mesmo, eu não como muito. Mas tem coisas até que eu acho que eu não consigo comer tudo ali. Duas coisas que eu não consigo. Mas consigo colocar os horários, porque a sua dificuldade era principalmente conseguir comer alguma coisa que você já estava acostumada a ficar muito tempo sem comer, né? Eu consegui comer nos horários. Mas às vezes eu não dá tanto em casa, eu compro legal que eu tenho que comer, aí eu compro alguma coisa no sanduíche na rua, assim, mas não como um qualquer um. Eu sei onde tem um sanduíche, tantos quilos que eu tenho que comer e eu como. Ótimo. E como é que tá com relação à disposição para atividade física, porque era uma das suas queixas? Chegava até o segundo treino acabado? Muito bem, até o que eu não quero. O antibiótico me deu uma dificuldade muito grande. Eu fiquei uns 8 dias com antibiótico, 8 dias e eu fiquei. Então, realmente o antibiótico debilita muito. Então, normalmente você tem queda de desempenho e às vezes até a questão de peso pode alterar. Mas você voltando ao plano alimentar, seguindo direitinho a dieta, a gente minimiza muito isso. Então, acho que a gente não teria problema com relação a isso agora. A gente vai acompanhando também, seria um viés. Mas acontece, né? É bom que a gente mostre que isso acontece na vida de qualquer um. Durante um processo, às vezes você consegue acaba tendo algumas falhas, mas o negócio é manter e não desistir. João, e pra você? Como é que foi a questão do plano alimentar, dificuldade? Sua mãe fazendo todas aquelas gostosuras, né? Pra quem não sabe, a mãe do João ela é cozinheira, então imagina os perrengues que ele não deve estar passando. Era tudo no horário e a questão de alimentação saudável. Tinha muita fritura, não tinha um horário específico para comer. E com relação à quantidade, foi ruim para você? Então, a quantidade diminuiu também por causa do horário e mudou a alimentação
fritura, a força mais franca. E como é que você está se sentindo depois dessas mudanças? Sentindo melhor. Depois já deu uma enlarguecida, deu uma melhorada na respiração, melhorada. E como é que está a sua disposição para atividade física? Tá bom. Aumentou? E de acordo com o dia está melhorando. Então tá ótimo. Isso é bom que a gente vê que a alimentação equilibrada é muito importante para melhorar o desempenho na atividade física e também na queima de gordura. You're bringing me back to life.